Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu estou mais ou menos sem voz, então vou falar muito pouco, mas é muita honra comemorarmos 60 anos da maior empresa brasileira, uma empresa que teve origem nos braços do povo, no maior movimento cívico da história desse país, que foi a campanha O Petróleo é Nosso, e que resultou no monopólio estatal do petróleo e na criação desta, que, ao meu ver, superou a expectativa do povo brasileiro. Então agora, a gente lembra que naquela época, toda aquela movimentação, toda aquela luta aguerrida, foi por uma quase utopia, foi por um petróleo que não era existente, não era realidade, era um mero sonho, né? E hoje a Petrobras transformou esse sonho numa belíssima realidade e, portanto, nós temos não só o direito, mas a obrigação de defender essa imensa riqueza. Então, eu queria aqui uma Coca-Cola, um Guaraná, atestar, Coca normal, junto com todos os brasileiros e o próprio especialistas mundiais, reverenciar essa empresa que representa a competência, a garra e a criatividade do povo brasileiro. Então, esperamos que a Petrobras prossiga, mesmo enfrentando adversidades, como o Maranhão citou, no estrangulamento financeiro, a pressão internacional. A Petrobras consegue superar, consegue sobreviver. Eu, para não alongar muito, elenquei aqui algumas curiosidades sobre o leilão de Libra, mas não vou falar todo, porque a voz já está extremamente precária, né? Mas eu queria dizer o seguinte: a Shell perfurou o campo de Libra em 2001 até 3.990 metros e o devolveu para a União como se fosse um campo não comercial. O governo estabeleceu um bônus de assinatura muito alto. O ministro Lobão até confessou que foi quase propositalmente para arrecadar 15 bilhões para pagar o superávit primário. Mas o que está acontecendo, companheiros? Pelo fato desse bônus ser muito alto, as empresas não estão propensas a dar um percentual alto para a União, porque tem que pagar 15 bilhões à vista, então vão pagar um lucro menor para a União no óleo lucro chamado, né? Aquele óleo que você abate o custo de produção e abate o royalty, o que sobra é o óleo lucro a ser repartido com a União. Então as empresas não deverão dar um percentual muito alto por causa do pagamento à vista de 15 bilhões. Cada meio ponto percentual que os proponentes baixarem do óleo lucro, repetindo, a cada meio ponto percentual que eles derem a menos do óleo lucro, a União perde 15 bilhões de reais, perde um bônus de assinatura a cada 0,5% que as empresas baixarem por conta de terem que desembolsar à vista um valor alto. Ou seja, o governo está tapando um buraco presente e comprometendo o futuro de 3 gerações. Porque o que é importante no contrato de partilha é o percentual que o governo recebe no contrato. Uma outra curiosidade aqui, final: em audiência pública ocorrida lá no Congresso no dia 17, a diretora da ANP, Magda Chambriard, disse que nem esotericamente se tem acesso aos dados da ANP. Irritou muito
senador Requião. No dia seguinte, a presidente Graça Foster falou que o banco de dados, o Centro de Processamento Integrado de Dados da Petrobras é quase inexpugnável e que ela não tinha nenhum registro de tentativa de entrada de espionagem no banco. Mas em audiência pública, uma semana depois, nós falamos que o Centro Integrado de Dados da Petrobras usa o software OpenWells da Landmark, que é uma subsidiária da Halliburton. E a Halliburton, companheiros, é a líder mundial do complexo financeiro, industrial, armamentista, petroleiro dos Estados Unidos. Então, a maior empresa do mundo do setor está dentro do coração tecnológico da Petrobras. Então não tem entrada externa, a espionagem se dá dentro do banco de dados da Petrobras. E como disse o Edward Snowden, a cada 72 horas são remetidos para os 5 países, os Five Eyes, que é Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. A cada 72 horas é remetido para o exterior uma massa de dados fantástica da Petrobras. Porque o espião está dentro do coração tecnológico da Petrobras. E qual é a tecnologia da Petrobras que é mais fundamental? É a interpretação do perfil dos poços. É ali que o geólogo experiente da Petrobras desvenda as características, possibilidades e potencialidade dos campos. E depois armazenar esses dados, é uma arquitetura de armazenamento, é outra tecnologia que a Petrobras tem. Tanto é que a Shell furou Libra e não achou. A Petrobras furou Libra e achou. Então, companheiro, é inaceitável que um leilão que não tem sentido nenhum, leiloar um campo já descoberto, o maior do mundo hoje, com todos os argumentos contrários, abstraindo todos, esse campo não pode ser leiloado numa circunstância dessas, em que a espionagem internacional está dentro com todos os dados do campo brasileiro. E isso não é Pet que está falando. Saiu em todas as mídias da imprensa e o coração tecnológico da Petrobras está sendo invadido, espionado, como foi invadida a privacidade da presidente, seu cartão de crédito, seu prontuário médico. Isso é uma agressão inaceitável. E se tivéssemos todos os motivos para leiloar Libra, ainda assim teríamos que suspendê-lo por essa invasão, por essa espionagem que está sendo feita. Então, nós reiteramos aqui, não pode se fazer um leilão nessas circunstâncias. E tanto isso é verdade, companheiros, que aí é teoria minha. Por que 3 grupos de empresas americanas não entraram no leilão? Para que não fosse atestada essa irregularidade e o leilão fosse anulado. Elas saíram, mas o braço do cartel europeu ficou. Então saiu a ExxonMobil, saiu a Chevron Texaco, saiu a British Petroleum, que é associada à Atlantic e à Amoco americana, mas ficaram as 3 do braço do cartel europeu, que é a Total Fina Elf, que eram estatais, hoje pertence à família Rothschild, ficou a Shell, que pertence à família Rothschild, e ficou a Repsol, que pertence à família Rothschild. Então a família Rothschild e Rockefeller são donas das 6 empresas. Então 3 delas saíram e 3 ficaram, exatamente preocupadas para não repercutir
a espionagem e levar um cancelamento do leilão. Mas nós não podemos aceitar. Além de todos os argumentos contrários ao leilão, a Petrobras já descobriu 60 bilhões de barris, com os 14 que tinha, da autossuficiência para mais de 50 anos. O campo de Libra é um campo já descoberto, testado, comprovado, óleo de excelente qualidade. É uma área estratégica pela lei, e pela lei tem que ser entregue à Petrobras, mas abstraindo tudo isso. Esse leilão está viciado pela espionagem que favorece a um grupo internacional de petróleo. Muito obrigado.